Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um romance chamado Nós. Trata-se de um livro escrito entre 1920 e 1921 pelo Evgeny Zamyatin. Esse livro aqui foi alvo de discussão em uma das reuniões que eu faço do clube de leitura, junto com algumas apoiadoras e alguns apoiadores aqui do canal. E apesar de ter sido escrito entre 1920 e 1921, esse livro foi publicado apenas em 1924, fora da União Soviética, onde ele só foi liberado totalmente para publicação em 88, durante a época da Perestroika, e naquela primeira publicação, em 1924 ainda, o livro foi publicado em uma tradução para o inglês. Apesar disso, desde essa primeira publicação fora da União Soviética, dentro daquele território, circulavam cópias piratas aqui deste romance do Zamyatin, que é conhecido, aliás, por ser o precursor daquela trinca de distopias clássicas do século XX. Estou aqui me referindo a Admirável Mundo Novo, de 1932, 1984, que foi publicado em 49, e por fim Fahrenheit 451, que aparece em 1953. E eu sempre ouvi dizer que Nós é um romance que tece críticas bastante contundentes ao stalinismo, porém, como eu disse, o romance foi finalizado em 1921, sendo que, como todos nós sabemos, o regime stalinista só começa em 1927. E mais, ao contrário do que aconteceu com outros autores que tiveram suas obras proibidas, que tiveram que se exilar por questões estritamente políticas, o Zamyatin recebeu autorização do próprio Stalin para sair da União Soviética em 1931 e os entraves que ele encontrou para a publicação aqui de Nós eram de ordem muito mais estética e literária do que política, ainda que, evidentemente, a questão política também tenha tido algum peso na hora de vetar a publicação original desse livro, tão logo ele acabou de ser escrito. Isso porque, no período posterior à Revolução Russa, foram se criando vários grupos de escritores com propostas estéticas diferentes, sendo que a principal estética escolhida e até mesmo endossada pelo Estado foi chamada de realismo socialista, sobre o qual eu já falei aqui em vídeo em algum momento do passado, há uns 4 ou 5 anos, quando eu fiz alguns comentários sobre os 3 momentos da literatura russa e soviética ao longo do século XX. Então, se você não viu aquele meu vídeo, eu sugiro que veja, porque lá eu dou um panorama de todo esse período aqui, que inclui esse momento em que o autor estava criando este romance, sobre o qual eu vou falar no vídeo de hoje. Pois bem, dentre aqueles vários grupos que se formaram no período posterior à Revolução de 1917, era a chamada Associação Russa de Escritores Proletários, e que era um grupo muito ligado às ideias da chamada esquerda radical, e que, por isso mesmo, se opunha a um outro grupo chamado União Pan-Russa de Escritores, que era um grupo mais ligado ali às ideias de centro, e do qual o próprio Zamyatin fez parte. E como o primeiro grupo era muito mais numeroso, os membros desse segundo grupo, dentre os quais inclui-se aqui o autor, portanto, ficaram meio acuados e muitas vezes tinham que publicar os seus textos fora do país. E aí quem dá uma ideia mais geral sobre todo esse panorama, e faz isso de maneira muito interessante, é o Cássio de Oliveira, no pós-fácil dessa minha edição aqui. Então, se você não conhece esse texto, eu sugiro que vá atrás, porque é um texto que esclarece várias coisas sobre o romance do Zamyatin. Mas aí veja, independentemente desses aspectos mais contextuais,
que eu acho que vale a pena mencionar, é claro, porque caso contrário fica-se com a impressão de que o romance se reduz a uma crítica ao socialismo ou, de maneira ainda mais estreita, a uma crítica ao stalinismo. O fato é que Nós é um livro cuja narrativa se passa em algum ponto entre os séculos 26 e 29, confesso que eu não me lembro muito bem o momento exato em que essa narrativa se passa, e esses fatos se desenrolam em um lugar conhecido como Estado Único, no qual, como só ia acontecer nessas distopias clássicas do século passado, todos os aspectos da vida das pessoas são controlados pelo governo. E no caso específico dessa realidade criada pelo Zamyatin aqui em Nós, esse controle passa por uma lógica que acaba, de certa maneira, se mostrando extremamente utilitária e tecnocrata, e que, dentre várias outras coisas, vê o sonho, a arte e a imaginação como elementos perniciosos à ordem social, uma vez que nada dessas coisas, nem a imaginação, nem o sonho e nem a arte, tem uma utilidade prática na vida cotidiana. E essa lógica utilitária é tão forte para estruturar essa sociedade em que se passam os eventos narrados aqui em Nós, que a impressão que eu tive é que essa realidade é fortemente baseada no Manifesto Futurista que havia sido publicado pelo Marinetti lá em 1909. E, aliás, eu não sei se o Zamyatin chegou a ler o texto do Marinetti, mas o fato é que todo aquele elogio ao progresso, à utilidade e à máquina proposto no Manifesto Futurista aparece aqui de maneira bem explícita, quase como se o ideal de toda essa sociedade aqui descrita fosse mesmo transformar o ser humano em uma máquina. Mas outra referência que aparece aqui também de modo quase explícito é o Taylorismo, com toda aquela postura de ver o trabalhador como uma engrenagem na máquina produtiva, o que acaba reforçando o caráter desumanizador dessa sociedade com a qual nós nos deparamos. Além disso, até os alimentos consumidos por essas pessoas aqui que vivem nesse mundo de Nós, até os alimentos dessas pessoas são ultraprocessados e feitos à base de petróleo. Além disso, as pessoas vivem em prédios feitos de vidro. Essas pessoas só podem fechar as cortinas quando vão se relacionar sexualmente com alguém, e mesmo esses encontros são extremamente burocráticos, são encontros monitorados pelo Estado. Então, por exemplo, eles podem durar no máximo 45 minutos, de modo que a vigilância é um dos, talvez seja o principal pilar dessa sociedade aqui. Outro desses pilares é o controle, tanto que existe um objeto chamado Tábua das Horas que coordena a rotina de toda a população. Então, todo mundo acorda, come, trabalha, dorme e passeia ao mesmo tempo nas mesmas horas do dia. E além disso, tudo é extremamente padronizado nessa realidade. E essa padronização leva a um dos principais temas do livro, que é a negação da individualidade. E o fato de o título do romance ser Nós já nos indica esse movimento de negar o eu. Mas, por outro lado, e ironicamente, a sigla desse Estado Único forma a palavra eu. Então me parece muito curiosa essa contradição em termos proposta aqui pelo autor. E o principal elemento que reforça, que evidencia, que salienta esse processo de negação da individualidade das pessoas que vivem nesse Estado Único é o fato de que nesse lugar as pessoas não podem ter um nome. Então cada um é designado por uma letra e por um número, e essas pessoas identificam umas às outras por meio de um crachá que elas usam junto ali de um uniforme azul, que é comum para todas as pessoas também. Então veja, todas essas características asseguram não apenas a funcionalidade desse Estado Único, mas também
todo o processo de rasura da individualidade desses personagens. Então, por exemplo, como tudo é público o tempo todo, já que até as paredes das casas são de vidro, todas as relações se dão no nível mais superficial possível, impedindo um contato mais profundo entre as pessoas ou mesmo qualquer tipo de experiência que não seja prevista pela sociedade. Daí a ideia de que aqui os personagens parecem máquinas. Mas assim, francamente, ainda que a partir de um outro ponto de vista, essa ideia toda de uma sociedade da transparência, uma sociedade da vigilância, não me parece muito distante do que nós vivemos hoje em dia, com a diferença de que hoje nós escolhemos expor a nossa vida o tempo todo nas redes sociais. Isso mesmo que eu estou fazendo aqui agora é algo, enfim, que faria certamente o Zamyatin tremer no túmulo, coitado. Mas enfim, além de todas essas coisas, como todo mundo vê tudo que os outros estão fazendo o tempo todo, é como se não houvesse um eu nessa realidade. Todo mundo faz parte de uma coletividade cuja importância desfaz qualquer noção de indivíduo. E isso aparece mesmo na linguagem do romance, já que, de início, o pronome nós é repetido várias vezes. Mas conforme a narrativa se desenvolve e o protagonista, em um movimento que seria consagrado em outras distopias que apareceram depois aqui de nós, mas enfim, então conforme avança a narrativa e esse protagonista vai questionando essa realidade na qual ele está inserido, o texto começa a se encher mais de reticências e pontos de interrogação, reforçando a incerteza cada vez maior desse narrador em relação a todas aquelas coisas nas quais ele sempre havia acreditado. E aí a narrativa aqui deste romance se organiza como o diário de um matemático chamado D503, que está encarregado de construir uma nave chamada Integral, cujo objetivo é levar os conhecimentos desse estado único aos pontos mais remotos e tidos como primitivos do universo. E a sociedade do estado único é separada dessas outras civilizações, onde todo mundo, por exemplo, tem nome. Então, essa sociedade do estado único é separada do resto do mundo por algo conhecido como Muro Verde, e que é um lugar proibido às pessoas que vivem dentro do estado único. E aqui nós temos uma ironia muito curiosa, já que, por um lado, essa realidade acaba negando a noção de indivíduo, mas, por outro lado, o narrador escreve tudo isso em um diário, que é uma das formas mais emblemáticas da escrita e da afirmação do eu. E, aliás, falando dessa associação entre eu e a escrita, conforme a narrativa se desenvolve, esse relatório que o D503 está escrevendo em seu diário vai se tornando cada vez mais poético, conforme esse narrador vai aos poucos se afastando de toda aquela noção de coletividade, vai se afastando daquela palavra nós e vai, por outro lado, se aproximando de uma ideia de individualidade e, portanto, a partir desse momento, ele começa a usar cada vez mais a palavra eu. Então, esse é um dado estilístico que eu achei bastante curioso ao longo da minha leitura aqui deste romance do Zamyatin. E isso tudo me fez ficar pensando que o autor foi bastante irônico, tendo em vista que essa mudança no comportamento do protagonista é algo característico do romance de formação, que era um tipo de estrutura narrativa muito utilizada pelos autores ligados ao realismo socialista. Então veja, por um lado, o Zamyatin fazia parte de um grupo de escritores que não era bem visto por aqueles que faziam esses romances do realismo socialista, mas por outro lado, o autor se apropria dessa forma literária e acaba, enfim, subvertendo essa forma de dentro para fora. A diferença é que no realismo socialista,
a formação do personagem se dava conforme o protagonista se aproximava de determinadas tensões sociais, quando aqui em nós o que ocorre é justamente o oposto, e esse narrador ele vai se formando a partir do momento em que ele passa a ignorar a sociedade e, portanto, ele começa a se centrar cada vez mais na própria subjetividade. E o instrumento usado para que isso aconteça é a arte, o que acaba recuperando aquela estrutura original do romance de formação que surge lá na virada do século XVIII para o século XIX, né, começando, por exemplo, com o Goethe, e que pensava no amadurecimento como um processo de experiência humana e de experiência humanizadora do protagonista. Então, se alguns autores ligados ao realismo socialista pensavam a formação dos protagonistas de seus romances quase como um processo de adestramento, e eu estou usando aqui essa palavra entre muitas aspas, pensando, por exemplo, que nesse tipo de romance, para que um personagem fosse considerado formado, era preciso que ele apresentasse uma série de comportamentos pré-determinados. Mas enfim, então, se alguns autores tinham essa visão de formação, originalmente o romance formativo era pensado em termos de uma emancipação maior dos protagonistas. Por isso, se no romance aqui existe essa negação da experiência, ela anda lado a lado com a proibição da arte, que muitas vezes, pensando em termos da tradição do romance formativo, é vista como esse instrumento que torna o sujeito mais consciente sobre as coisas. E é claro que essa ideia ela extrapola o romance formativo, e como vocês sabem, eu não concordo nem um pouco com ela, mas esse é assunto para um outro pôr do sol. Enfim, voltando aqui a esse romance do Zamiatin, nele a formação do narrador o impele para uma direção contrária a toda aquela norma do Estado único, na medida em que o D503 vai aos poucos se dando conta de que a razão e a ciência não são o bastante para explicar o ser humano, uma vez que muitas vezes os nossos desejos, as nossas ambições e os nossos sentimentos não se orientam por uma lógica cartesiana, por uma lógica 100% racional. E essa crítica ao positivismo, essa crítica a esse racionalismo extremado, empreendida pelo autor aqui desse romance, me fez lembrar bastante do que o Dostoiévski havia feito lá em Memórias do Subsolo, que é um romance de 1864, sobre o qual já há vídeo aqui no canal. Inclusive naquele meu vídeo eu falo um pouquinho sobre essa questão de como essas ideias positivistas chegam à Rússia dessa segunda metade do século XIX. Então, se você não viu aquele meu vídeo, eu sugiro que veja. Mas enfim, o que me deixou feliz é que quando eu fui ler o pós-fácil aqui dessa minha edição, eu vi que o Cássio de Oliveira acabou fazendo uma leitura bastante parecida com a minha nesses termos. Então, o conflito desse protagonista aqui não é um conflito, ou não é apenas um conflito de ordem social, mas sim de ordem existencial, conforme ele vai tomando consciência da própria condição dentro da estrutura dessa sociedade do Estado único. O que acontece então é o seguinte: como eu disse, o D503 era um matemático muito importante dentro da estrutura dessa sociedade, uma vez que ele era um dos responsáveis pela construção da tal nave que iria dar início ao processo de colonização espacial. Tanto é assim que, de início, ele não apenas apresenta a lógica desse lugar ao leitor, como também está plenamente convencido de que essa sociedade é ideal, principalmente por causa desse espírito de coletividade e pela ideia de que a liberdade individual é algo ruim e atrasado. Então, segundo essa lógica, as pessoas só são felizes no Estado único porque elas não têm liberdade nenhuma. Com isso, fica evidente que nós não estamos aqui mais falando de uma sociedade em que as pessoas são pensando nessa
postura do narrador, que ele tenta o tempo todo nos convencer, pelo menos de início, que essa ideia proposta pelo Estado Único é a melhor ideia possível, enfim. Então, pensando nesse aspecto do romance, fica muito claro que nessa sociedade as pessoas não estão mais sendo obrigadas a agir dessa ou daquela forma. Quer dizer, essa obrigação, ela existe em termos, né? Ela existe de maneira mais ampla, mas individualmente as pessoas meio que já se condicionaram a agir da maneira como o Estado quer que elas ajam, né? Então, o estado de coisas presente aqui no romance está assim há tanto tempo que esse sentimento de igualdade e coletividade é algo cultural. E por isso mesmo, as pessoas não conseguem enxergar as fraturas que sustentam todo esse discurso. E aí, sobre essa noção de liberdade, o narrador escreve o seguinte na página 50 dessa minha edição. Liberdade e crime estão inseparavelmente relacionados. Se a liberdade de uma pessoa for igual a zero, ela não comete crimes. Isso é evidente. Portanto, livrar o homem da liberdade é o único meio de livrá-lo do crime. E aí, outro momento muito interessante dessas reflexões do narrador nesse início do romance sobre a liberdade é o momento em que o D503 reflete sobre como determinados padrões estéticos veem a rigidez como algo bom e a liberdade como algo ruim. E aí ele cita o exemplo da dança. Segundo ele, a gente só considera a dança uma arte bonita porque a pessoa que está dançando controla os seus movimentos. A gente pode até não ter um pouco de noção sobre como ocorre o controle desses movimentos, mas eles são movimentos controlados, né? Então, se a pessoa fizesse movimentos aleatórios, usando uma liberdade maior, a dança não seria, segundo as palavras aqui desse narrador, tão bela quanto ela é, né? E aí você pensa que talvez com a dança contemporânea essa ideia não esteja mais, enfim, tão válida quanto estava na época da publicação do romance. Mas mesmo na dança contemporânea existe ali toda uma ideia de que os movimentos eles têm uma razão de ser, não é simplesmente a pessoa indo e se mexendo, se movendo da maneira como der na telha, né? Mas enfim, o problema é que esse narrador acaba conhecendo e se apaixonando por uma mulher misteriosa conhecida como I-330. E conforme o relacionamento... E aliás, parêntese aqui, uma das coisas mais difíceis para mim em relação a esse livro, que é uma coisa assim um pouco chata, que fez com que eu enroscasse um pouco a leitura nas primeiras páginas, é o fato de que os personagens não têm nome. Então esse D503, I-330, sei lá o que, tudo isso acabou... Eu me confundia muito quando os nomes desses personagens apareciam aqui. Mas enfim, eu ia dizer o seguinte, conforme o relacionamento entre o D503 e a I-330 vai se aprofundando, nós descobrimos que essa mulher faz parte de um grupo rebelde que está planejando, ora, roubar a nave que está sendo construída pelo narrador, que a partir desses encontros com a I-330 começa não apenas a questionar aquilo em que ele sempre acreditou, como também ele vai sendo aos poucos diagnosticado como alguém que sofre de imaginação. E veja, eu usei a palavra diagnosticado justamente porque dentro desse universo proposto pelo romance, o sonho, a imaginação e a arte são vistos como doenças, né? Então veja, o Estado ele rotula quem não se encaixa nos padrões esperados como uma pessoa doente. E por isso mesmo, né, por oferecer algum tipo de risco à organização do Estado Único, essa pessoa passa a ser submetida a uma série de tratamentos que visam reverter esse quadro de enfermidade pelo qual a pessoa está passando. E é evidente que eu não vou dizer aqui como esses tratamentos funcionam, mas eles têm essa relação com uma tentativa de retirar os sonhos e a imaginação
da pessoa que está doente, no caso aqui, o narrador. Então, a partir das anotações dele, nós ficamos sabendo um pouquinho de como que funciona esse tal desse tratamento. Mas para saber como isso acontece, você vai ter que ler o romance. Mas aí veja, antes de se submeter a esse tal tratamento, o protagonista vai acabar se envolvendo em um acidente durante um teste com a nave que ele está construindo, e depois disso ele acaba tendo um encontro com o grande líder do Estado Único, que é um homem que já está governando há mais de 40 mandatos e pelo qual todo mundo tem uma devoção que beira a irracionalidade. Esse homem é conhecido como o Benfeitor, e durante a conversa com ele, o narrador sempre escreve os pronomes com os quais se refere a essa figura, usando a letra maiúscula, quase como se ele estivesse falando de Deus. Então veja que, por um lado, existe esse controle racional de todas as coisas no Estado Único, mas, por outro lado, existe também essa devoção quase religiosa à figura do tal benfeitor, cujo nome já nos indica que, primeiro, ele não é só mais um na multidão, uma vez que ele não é designado por um número, e segundo, isso já nos indica que ele ocupa esse lugar de alguém que faz o bem às pessoas, mesmo que seja por meio do controle absoluto e da privação absoluta da liberdade. E toda essa postura religiosa, ela fica ainda mais evidente no discurso feito pelo benfeitor, que diz que o fato de usar de métodos rígidos só reforça o amor que ele tem por todas as pessoas. Ele está fazendo bem àquelas pessoas. E aí, para exemplificar isso, ele diz, por exemplo, que na Bíblia Deus pune os pecadores para que as outras pessoas não se sintam tentadas a pecar. Então, para que as outras pessoas se afastem do pecado, é que Deus pune aqueles que pecam. E aí, outro momento em que existe essa menção ao texto bíblico, para poder, enfim, fazer um paralelo com aquilo que acontece nesse Estado Único, outro trecho em que isso aparece de um modo bem evidente está entre as páginas 77 e 78, e eu gostaria de ler esse trecho para vocês. Diz então: é a antiga lenda sobre o paraíso, é sobre nós, sobre os de hoje. Então veja que existe aqui essa ligação entre o passado remoto e esse futuro remoto também, pensando nessa narrativa como sendo localizada em algum ponto entre o século 26 e o século 29. Mas enfim, voltando aqui. Aqueles dois no paraíso, ou seja, Adão e Eva, foi apresentada uma escolha: ou a felicidade sem liberdade, ou a liberdade sem felicidade. O antigo Deus e nós, sentados à mesma mesa, lado a lado, sim, fomos nós que ajudamos Deus a derrotar definitivamente o diabo. Foi o diabo, afinal, que incitou o homem a violar a proibição e provar da perniciosa liberdade. Ele, a serpente astuta. Mas nós pisamos com uma bota pesada em sua cabeça. E pronto, o paraíso está de volta. Somos simples e inocentes outra vez como Adão e Eva. Nada dessas confusões sobre o bem e o mal. Tudo muito simples, paradisíaco, infantilmente simples. Então veja, aquela ideia de que todas as relações aqui são o mais superficiais possível. Não existe assim um aprofundamento na reflexão dessas pessoas, né? O benfeitor, a máquina, o cubo, a campana de gás, os guardiões, tudo isso é o bem, algo majestoso, belo, nobre, elevado e cristalinamente puro, porque é isso que protege nossa falta de liberdade. Isso é a nossa felicidade. Coube aos antigos analisar, julgar, quebrar a cabeça em discussões sobre o que é moral e imoral. E aí, portanto, cabe a essas pessoas aqui apenas desfrutar o fato de que eles vivem em uma realidade na qual todas essas discussões complexas e profundas não existem, pelo menos na teoria, porque a gente começa a perceber, na medida em que o narrador se aproxima dessa célula rebelde, a gente percebe que, na verdade, na prática, essas discussões aprofundadas existem, ainda que de maneira subterrânea, nesse estado novo. Tudo isso acaba descambando para um final absolutamente pessimista e que, na verdade, acaba sendo muito coerente com a realidade criada pelo autor para descrever esse estado único. Então, veja bem, não é um livro fácil.
principalmente de início, quando a gente ainda tem que se acostumar tanto com os nomes dos personagens quanto com esse narrador, que não é lá uma pessoa muito agradável, diga-se de passagem, mas depois que você se acostuma com isso, a leitura flui muito melhor. Daí a minha recomendação enfática para que você dê uma chance aqui a nós, certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu perfil no Apoia-se, e assim, caso você possa e queira contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui na internet, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar ao algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é de algum modo relevante, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.